Se a gente fizer assim um panorama da endocrinologia, a gente vai ver que nessa especialidade a gente vai tratar hipotálamo e hipófise, né, as doenças hipofisárias. A gente também vai tratar das doenças da tireoide, adrenal, das doenças das gônadas, né, dos ovários e dos testículos, também das doenças das paratireoides e doenças relacionadas ao metabolismo ósseo, além do metabolismo da glicose, dos lipídios e também as alterações relacionadas à regulação do peso corporal, né? Então, basicamente na endocrinologia, a gente trata hiper e hipofunção das glândulas, além de nódulos e malignidades, né? Em geral, faz um panorama geral, é isso que a gente tem condições dentro da endocrinologia, sendo que os grandes carros-chefe dessa especialidade são o diabetes, a obesidade e as doenças da tireoide, diabetes, dislipidemia, obesidade, né, a síndrome metabólica e as doenças da tireoide. E daí, então, assim, na prática, no dia a dia, essas são as doenças que a gente mais vê. Mas elas não são as únicas, né? Existe uma forma de pensar, uma forma de raciocínio clínico, né? Uma forma de organização do pensamento que é específica da endocrinologia. Então, só a título de comparação, né? Só para você entender o que eu tô querendo dizer. Então, quando a gente tem um dermatologista, né? Qual que é, assim, a grande sacada, o grande princípio ali da dermatologia? É visual, né? O dermatologista, ele precisa ter um olho muito bem treinado para que ele possa examinar as lesões de pele e já criar o seu raciocínio de acordo com aquela imagem ali. Aí a gente pode dar outros exemplos, né? Por exemplo, na oftalmologia, né? A oftalmologia vai girar em torno dos exames complementares ali, né? Dos aparelhos que verificam as várias características da visão, enfim, né? E as várias alterações. Então, o raciocínio ele vai necessariamente passar por aquela avaliação. Então, cada especialidade vai ter, vamos dizer assim, o seu formato de possibilidade de segmento. E aí, como que é a endocrinologia? A gente está aqui hoje para eu te explicar como que é esse jeitão, né? Como que nós, endocrinologistas, pensamos, como que funciona a cabeça de um endocrinologista. Se você pretende se tornar um endocrinologista, um domínio do que você precisa atingir. E se você atua em outra área, mas também atende pacientes com doenças endócrinas, até para você ter uma maior clareza e facilidade de saber como que você tem que encaminhar, quando você deve encaminhar, como que você deve, né, proceder quando aparece alguma alteração hormonal. Então, assim, esse é um conteúdo que para todo e qualquer médico, né, de qualquer especialidade, se você é clínico geral, ou se você atende em saúde de família, né, você precisa ter uma visão, porque quando chega um paciente com alteração endócrina, né, para que você possa conduzir. Se você é um cardiologista, se você é um nefrologista, se você é um pneumologista, para que você tenha a condição de gerenciar e encaminhar o paciente da melhor forma, né, que seja a melhor para o paciente. Então, vamos lá. Para a gente falar sobre isso, eu vou fazer um exercício com você hoje. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai discutir alguns casos clínicos para que a gente possa chegar nesse jeitão do raciocínio do endocrinologista. Então, vamos lá. Ó. Imagina que você tem uma paciente de 48 anos que chega queixando de sonolência, cansaço, inapetência, ganho de peso. Essas manifestações estão acontecendo há 6 meses. 6 meses ela vem se sentindo assim. No exame físico não tem nada aqui que chame a atenção. Diante disso, né, diante dessas queixas de ganho de peso, cansaço, sonolência, tem uma constipação intestinal também. Aí você pensa assim, bom, isso aí deve ser um hipotireoidismo. Olha, tem cara de hipotireoidismo. Tipo assim, tem, como é que é aquela história? Cara de gato, tem rabo de gato, subiu no telhado, deve ser gato. Então você tá achando que é hipotireoidismo. Beleza, aí você fala assim, bom,
Eu já vou logo pedir aqui, né, um TSH, porque o tireoidismo é uma doença, né, do domínio da atenção primária. Então, eu mesmo posso dar esse diagnóstico e tal, né? E aí você vai lá e solicita o TSH. Vem o resultado desse TSH para você. E o resultado vem um TSH de 2,1, que é um TSH absolutamente normal, né? Normal, o intervalo de referência para esse laboratório era de 0,5 a 4,6 TSH. Então, veio um TSH de 2, quer dizer, um TSH normal. Essa paciente tem ou não tem hipotireoidismo? E aí você pergunta para ela, fala, escuta, mas você ainda está sentindo essas coisas? Você tá assim, nossa, doutor, demais, é muita sonolência, que ando cansado e olha, continua engordando. E aí que essa paciente, infelizmente, ela não tem hipotireoidismo, ou felizmente, né? Eu diria felizmente, mas talvez infelizmente para você, né, ou para sua surpresa ou decepção, ela não tem hipotireoidismo. Se esse TSH foi dosado em um laboratório confiável, né, então isso significa que o eixo tireoidiano dessa paciente é um eixo normal, ela não tem hipotireoidismo, que significa que algumas vezes, né, em endocrinologia, a clínica não é soberana. Deixa eu te mostrar um outro caso. É um paciente de 46 anos, assintomático, ele não tem queixa nenhuma. Ele nunca teve pólis, né? Nunca teve poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, nada disso. A história familiar dele é negativa para diabetes. E daí ele realizou uns exames de rotina, né? Exames para o trabalho dele, de check-up de rotina do trabalho. A glicemia de jejum dele veio 136. E a hemoglobina glicada 6,8. Ele repetiu a glicemia de jejum, ela veio 141. Então veja, esse paciente ele tem duas glicemias em jejum em ocasiões diferentes, acima de 125. Uma foi 136, a outra foi 141. E ele tem também uma hemoglobina glicada que veio acima de 6,5. O resultado dele veio 6,8. Então, veja, esse paciente tem ou não tem diabetes? Pois é, ele tem diabetes, né? Com esses exames, a gente dá diagnóstico de diabetes. Muito embora esse paciente não tenha nenhuma queixa, não tenha nenhum sintoma que nos faça pensar em diabetes, nem história familiar de diabetes ele tem. O que acontece? Mais uma vez, né? Aqui a clínica também não é soberana, né? Se a gente olhar só o quadro do paciente, a gente vai dizer que ele não é diabético, mas os exames dele são compatíveis e a gente vai dar o diagnóstico de acordo com esses exames. Então, assim, dentro da endocrinologia, a gente precisa conhecer essas circunstâncias em que um grande princípio da medicina, né, pode não ser a verdade em todos os casos. Então, a clínica aqui, ela não é soberana algumas vezes nessa especialidade, na endocrinologia. Agora, eu quero analisar com você uma outra situação clínica. É uma mulher de 48 anos e ela tem um TSH 3,7. Esse resultado de TSH de 3,7 é o mesmo resultado de uma outra mulher, que é uma gestante que está com 8 semanas de gestação. Olha só, para aquela mulher de 48 anos, um TSH de 3,7 é um TSH normal, né? Está dentro do intervalo da referência, a gente vai considerar isso normal. No entanto, para uma mulher gestante, no primeiro trimestre da gestação, um TSH acima de 2,5 é considerado um valor de TSH alterado. Então, o 3,7 para gestante não é considerado um resultado normal, deixa para lá. Então, isso vai precisar ser melhor avaliado, né? Um TSH de 3,7, você dá tchau para essa paciente de 48 anos, tranquilo. Um TSH de 3,7 para uma gestante no primeiro trimestre, você fala, opa, né? Vamos averiguar isso melhor. Agora vamos pensar em uma outra situação. A gente está vendo um perfil lipídico e daí a gente vê o resultado de um LDL colesterol. E aí tem lá um LDL colesterol de 110. Peraí, mas esse LDL de 110, quem é o paciente colheu essa amostra de sangue e tem esse resultado? Pois é, se esse LDL de um homem jovem de 25 anos, saudável, sem nenhum fator de risco, esse valor de LDL pode ser considerado normal. No entanto, se esse resultado for de um homem de 60
65 anos coronariopata, esse LDL é alterado e ele merece intervenção terapêutica medicamentosa. O que eu quis dizer para você com esses dois exemplos aí, né? Eu quis dizer o seguinte, que a interpretação de exames complementares, ela requer um contexto clínico, ou seja, não dá para a gente interpretar exames se a gente não estiver vendo o contexto. Um resultado de exame num determinado contexto pode ser normal e num outro contexto pode ser alterado. Então, não existe interpretação de exames complementares, especialmente das dosagens hormonais, sem haver um contexto clínico. Ou seja, o raciocínio em endocrinologia começa do começo. Primeiro você tem que ter um contexto para que daí você possa solicitar um exame e aí o resultado do exame você ter condições de interpretar. E isso também já me dá o gancho para te dizer que solicitar listas de dosagens hormonais para check-up é algo que não traz benefício nenhum. Por quê? Porque podem aparecer resultados fora do intervalo da referência e aí você não vai ter como explicar esses resultados, né? E aí o que acontece? Até você provar que focinho de porco não é tomada, né, meu amigo? Isso vai implicar em mais exames complementares, isso cria preocupações para o paciente, né? Angústias desnecessárias, isso pode criar um estigma, né? Ah, eu tenho um problema de hormônio, né? Que às vezes, muitas vezes, nem de check-up, né? Exames gerais, assim, eles não devem incluir listas de dosagens hormonais. Não é interessante fazer isso. A gente deve solicitar dosagem hormonal sempre dentro de um contexto, de uma suspeita clínica. Vamos ver aqui um outro caso clínico. Você tem uma mulher jovem, ela tem 26 anos, e aí ela realizou uma dosagem de TSH. E aí veio um resultado do TSH 6.0. E aí, se você for mais afoito, você vai dizer, nossa, isso daqui é um hipotireoidismo subclínico, será que eu tenho que tratar? Eu acho que eu vou tratar, será que eu faço um teste terapêutico? Enfim, opa, peraí, não seja tão afoito. Na endocrinologia, a gente precisa um passinho atrás. Sempre que a gente vê uma dosagem hormonal alterada, é interessante se fazer uma confirmação, principalmente e especialmente se a alteração for uma alteração leve ou se for uma alteração hormonal discordante com a suspeita clínica. Então, no caso aqui da nossa paciente, ela é rígida, ela não tem sintoma nenhum, e aí ela vem com um TSH levemente aumentado. E daí, antes de você chamar isso de hipotireoidismo subclínico, vai ser interessante você repetir essa dosagem, porque pode ser que ao repetir venha um resultado normal. E por que isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer porque os testes laboratoriais, eles são muito sujeitos a erros. Existem também vários fatores interferentes pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos. Então, por exemplo, no caso do TSH, uma noite mal dormida, né, ou um horário de coleta fora do padrão que a gente tem, que é pela manhã, isso já pode ser o suficiente para aparecer um resultado levemente fora do intervalo da referência. Então, antes da gente dar diagnóstico, principalmente se a alteração hormonal for leve ou se ela não for condizente, né, com o quadro clínico do paciente, daí, antes de dar diagnóstico, vai ser essencial repetir essa dosagem hormonal em outra ocasião. Aproveitando esse gancho, né, eu também quero dizer que dosagens hormonais, elas devem ser realizadas em laboratório confiável. Por quê? Porque as dosagens hormonais, elas requerem uma metodologia específica, né? Só a título de comparação, né? Você dosar uma glicemia é algo metodologicamente muito mais simples do que você dosar uma testosterona, por exemplo. A maioria das dosagens hormonais, ela é feita por imunoensaios, né? A maioria. E isso vai requerer aparelhagem, certificação. Os kits também têm prazo de validade. O laboratório não possui, né, a metodologia, a certificação necessárias
a gente fica mais sujeito a resultados falsos, a resultados que podem vir alterados e, ao invés de ajudar, vão atrapalhar no seu raciocínio clínico. Essa também é uma premissa da endocrinologia. Então, se você pega um resultado de dosagem hormonal que vem alterado, foi realizado em um laboratório que não é confiável, vai ser importante que, ao se repetir a dosagem, que se escolha fazer essa nova dosagem em um laboratório que seja confiável. Agora, a gente tem mais um caso clínico que eu quero que você pense comigo. A gente tem uma paciente de 29 anos. Ela é assintomática e aí ela foi realizar exames solicitados pela ginecologista. Os vários exames que ela realizou estavam normais. No entanto, veio uma prolactina acima do limite superior para o método, que era um valor de 19, né, o limite superior. E aí veio uma prolactina de 40. Então, a prolactina levemente aumentada. Ela não usa nenhum medicamento. E aí a ginecologista, ao ver esse resultado de prolactina de 40, ela pediu uma ressonância da célula túrcica, imaginando que essa paciente teria um prolactinoma. E aí ela fez a ressonância e a ressonância mostrou um adenoma de 3 milímetros no lado direito da hipófise dela. E aí, essa paciente procurou, então, um endocrinologista. A ginecologista encaminhou para o endocrinologista uma dosagem de prolactina levemente alterada em uma paciente assintomática. Então, qual que foi o raciocínio do endocrinologista? Opa, isso aqui, antes de eu dar qualquer diagnóstico, eu preciso repetir, porque é uma alteração leve e que não condiz com o quadro clínico da paciente. E daí o endocrinologista pediu para repetir e veio uma prolactina de 18, veio uma prolactina normal, para um valor de referência até 19. Então, o que acontece? Na verdade, conversando com essa paciente, ela é atleta, né? Pratica exercício físico regularmente. E ela fez atividade física na noite da véspera da coleta. E ainda foi de manhã para o laboratório de bicicleta. Ou seja, físico é um fator que pode elevar a prolactina. E aí o que aconteceu foi que, primeira coleta, como ela havia feito exercício físico, ela tinha uma leve alteração da prolactina. Na segunda coleta, né, como o endocrinologista já estava, né, atento, ele orientou para que ela não praticasse exercícios na véspera da coleta. E aí veio uma prolactina normal. Ou seja, aqui não tem diagnóstico. E aí a próxima pergunta que você deve estar pensando é: poxa, mas e a ressonância mostrando um adenoma? Pois é, esse adenoma é um incidentaloma. É uma lesão que foi identificada ao acaso e que não é responsável por manifestação nenhuma. Ou seja, na verdade, essa paciente não tem diagnóstico, né, de prolactinoma. Ela não tem indicação de nenhum tratamento, mas ela acabou saindo com um incidentaloma descoberto aí, né, uma lesão descoberta incidentalmente. O que acontece? Aí isso gerou todo um estigma, etc e tal. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a médica que a atendeu no primeiro momento, ela não estava avisada para um aspecto importante da endocrinologia, que é o seguinte: a gente só realiza exame de imagem depois que a gente tem o diagnóstico bioquímico. E essa paciente ainda não tinha diagnóstico bioquímico. Ela tinha uma leve alteração da prolactina, que ainda merecia ser repetida e reavaliada antes de se concluir que ela tinha um prolactinoma. Então, ela não deveria ter realizado o exame de imagem se ela ainda não tinha feito, se ela não tinha confirmação de diagnóstico hormonal. Então, esse é um outro princípio. A gente só faz exame de imagem depois que a gente tem o diagnóstico estabelecido. Então, é passinho atrás, famoso passinho atrás, que a gente precisa dar. Bom, então com isso, a gente viu aqui a endocrinologia, todo médico deveria saber. Aquilo que está no coração, está no cerne da endocrinologia. De uma forma, assim, bem prática, né? Para que claro para você como que isso funciona. Com esses exemplos práticos, né, a gente pode chegar a essas conclusões.